Ok, vamos falar sobre efeitos. A gente já fez então, resumindo até agora, patch de entrada, patch de saída. A gente já viu o operacional de um canal de entrada, que é igual a um canal de saída. Faltou um ponto aqui antes de eu entrar na questão dos efeitos, que é o ponto do insert, a questão do insert. Então eu vou tocar num canal, entrar na configuração dele e faz de conta que é o meu canal de bumbo, eu quero insertar um gráfico, por exemplo. Vou no ponto do insert, o send dele, para onde vai? O meu gráfico, se eu imaginar, está onde? Está dentro da console, interno. Interno, gráficos, eu vou querer que seja o gráfico 1. Se eu fechar aqui, eu já vejo que está endereçado o send e o return para o gráfico 1. Aqui eu liguei o insert. Como é que eu acesso esse gráfico? Tela master, que a gente vai chegar nela, gráficos. Está ali o gráfico 1, que já reflete aqui onde ele está insertado, input 1. Gráfico selecionado, estão aqui as bandas do gráfico para que eu edite e eu posso correr para lá e para cá para atuar com os faders. Então vamos passar agora para os efeitos. A gente tem na tela da direita o símbolo da Digico aqui no canto superior esquerdo, que é o símbolo que a gente acessa a tela master. A tela master tem uma série de submenus que eu vou explicar todos, mas o que a gente quer agora é o de efeitos. Selecionei aqui FX Hack. A gente tem então a opção de ter 8 máquinas de efeito. Como é que eu configuro? Clico em cima da máquina de efeito, ele vai me dar as opções de presets que eu tenho para aquele efeito, para aquela máquina específica. Delay, Enhancer e os reverbers eu posso ir scrollando aqui. Escolho um. Aqui está a tela de edição, de novo os encoders mudando de cor e refletindo o foco que eles estão. De novo, o encoder com duas funções, uma função solto e uma função apertado. E lembrando que a gente também pode editar tudo na tela. Aqui o filtro de efeito. Então eu criei uma máquina de efeito. Lembrando que essa máquina de efeito não está roteada, não tem nada alimentando ela e nem está voltando. Normalmente vamos no arroz com feijão, que seria um auxiliar alimentando essa máquina de efeito. O que eu tenho que fazer? O patch do auxiliar. Ando até a página do auxiliar, seleciono o auxiliar, toco na parte de cima dele, viro aquela tela que a gente já viu de setup de auxiliar, o sinal vai entrar, tudo que entrar por um entra, processa e sai. Sai para onde? Output. Eu quero que vá alimentar aquela máquina de efeito. Aonde está aquela máquina de efeito? Internal Effects. Então eu quero que o meu auxiliar 1, as máquinas são estéreo, alimente o lado L e o lado R da minha máquina de efeito. Então se eu abrir um sinal no auxiliar 1, vai estar chegando na máquina de efeito. O que eu tenho que fazer agora é a volta. Pego um dos canais de entrada, vou pegar, por exemplo, o canal 40, o último canal. Vou fechar o menu aqui. Seleciono o canal, clico na parte de cima dele. Lembrando que uma volta de reverber é uma volta estéreo, então eu vou querer que o canal 40 seja um canal estéreo. E o source, que sinal esse cara vai receber? Clico aqui, eu quero que receba a máquina de efeito, que está onde? Dentro da console. Então, Internal Effects. A minha máquina ele já vai selecionar os dois por ser um canal estéreo. Então já fiz a ida e a volta das minhas máquinas de efeito. Lembrando que eu tenho, então, 8 máquinas disponíveis na console. Voltando aqui para a tela master, vamos falar um pouco então sobre os equalizadores gráficos. Temos aqui 16 equalizadores gráficos disponíveis. Lembrando que a gente já insertou um ali em um canal. Eu posso insertar em saídas, obviamente. E aqui uma pegadinha que eu acredito que seja uma coisa que tenha que ser resolvida para as próximas atualizações de versão. Se eu quero insertar, por exemplo, um gráfico no meu master, então está aqui o meu LR da mesa, todos os canais estão endereçados para ele. Vamos imaginar que num setup simples eu vou alimentar o PA com LR da mesa. E eu quero um gráfico. Seleciono o master, clico na parte de cima dele, abri o menu que a gente já viu e vou lá no Insert. Send, gráfico, vou pegar os dois últimos. Ele já seleciona dois últimos, porque obviamente é uma mandada estéreo, é um grupo estéreo. Então, ele já vai pegar dois gráficos. Definir, liguei, o Insert está valendo. Qual é a pegadinha? Se eu for agora olhar os gráficos, está aqui especificado para mim que eu insertei
o gráfico 15 no L e o 16 no R. Porém, eles não estão linkados. Então, se eu equalizar o L, ele não equalizou o R. A gente tem que fazer isso na mão. Selecionei, construí um grupo. Mesma coisa de canal. Eu quero que esse equalizador faça um grupo junto com esse equalizador, esteja linkado. Dou OK. Então agora sim. É uma pegadinha, mas é simples de resolver. Lembrando que então, quando a gente insertar gráfico num estéreo, a gente tem que ir lá nos gráficos e linkar os dois gráficos. E uma característica é o seguinte, a gente pode linkar qualquer um com qualquer um. Não precisa ser vizinhos. Então, se eu tiver uma série de monitores, por exemplo, que estejam em vias diferentes e os monitores sejam iguais, ou quase iguais, né? Seleciono primeiro, Add Gang, eu quero você, junto com você, com você e com você. Dou OK, então o que eu faço num vai refletir em todos os de Gang. Basicamente o funcionamento dos equalizadores é esse. Aqui eu tenho liga e desliga do equalizador e o trim de entrada do equalizador. É aquele ganhozinho de entrada que a gente tem no começo de um equalizador.